Olá, o programa Trajetórias apresenta agora mais uma edição da série especial sobre a história política de Porto Alegre. Nosso convidado de hoje é um dos políticos mais emblemáticos do estado. No final da década de 80, à frente da prefeitura, foi o responsável pela implantação do orçamento participativo. Olívio Dutra, muito obrigada pela presença aqui no programa Trajetória, seja bem-vindo. Obrigado, prazer também estar aqui contigo. Olívio, chegou a Porto Alegre em 1970, transferido pelo Banrisul. 18 anos depois, menos de 20 anos, foi o primeiro prefeito eleito pelo Partido dos Trabalhadores. Em que momento ou de que forma tu te transformaste em um porto-alegrense e decidiu que era hora de trabalhar pela cidade? Isso foi um processo lento, mas bem sedimentado, né? Na verdade, a primeira vez que eu vim a Porto Alegre foi em 1959. Eu não tinha 18 anos completos ainda e estava inscrito para servir o Exército Brasileiro lá em São Luís Gonzaga. Mas eu vim para cá em busca de emprego. Me lembro bem, em 59. No verão, tínhamos ainda os bondes aqui. E eu fiquei numa pensãozinha aqui na Riachuelo, na pensão, se não me engano, Pax, né? O prédio ainda existe ali. E dali saía, né, para procurar emprego, né? E consegui passar num teste lá na FIASul, lá na Voluntários. Hoje não é mais, tem até parece que tem um condomínio, vamos construir prédio de moradia ali. Mas eu lembro bem, em 59, então, e não pude pegar o emprego porque eu não tinha o certificado de reservista e estava inscrito para servir lá, então não podia servir aqui, tive que voltar para lá. E voltei para lá, mas então a primeira coisa, nunca tinha chegado numa cidade grande, né? Porto Alegre para mim era uma cidade enorme, né? Eu tinha então 18 anos incompletos. Aí, claro, fiquei lá, prestei o serviço militar, depois vim a fazer concurso Banco do Brasil, para o Banco do Estado, passei, e 9 anos depois, então, porque eu ingressei no banco em 61, 79, estou aqui, né, em Porto Alegre, de mala e cuia, né, com a Judite. Já casado. Já casado, a Judite grávida da Laura, né, e já com o Sparte, com o meu primeiro filho com 1 aninho e pouco de idade, né. Bueno, agora eu estou aqui, eu tenho, né, ainda bem que tinha um emprego, né, mas eu até conheci bem a cidade, como me deslocar, pegar o ônibus, já não tinha, foi os últimos em 70, ainda ali na Benjamin Constant, estavam arrancando os trilhos da Benjamin Constant, porque estava tirando os bondes, estava, né, se completando aquela, que eu acho que foi uma violência, né, do ponto de vista urbanístico, né, o fim dos bondes. Devia ter tido alterar, melhorar aquele transporte, reduzir o barulho, o alinhamento, enfim, né? Mas não, né? Foi o fim dos bondes. Eu ainda peguei, então, em 70, né, esse final desse transporte coletivo que era o bonde, que tinha o da Floresta, que passava, inclusive, até o IAPI. Foi um sonho realizado para o senhor então, chegar para fixar a residência. Nem imaginava que eu ia um dia ter a responsabilidade, como eu acabei tendo, né, pelo voto da população, de ser o prefeito aqui. Mas primeiro, evidentemente, tive a experiência de ser
né, um militante sindical. Pois é, desde a sua chegada na capital, o senhor teve esse envolvimento. A primeira coisa que fiz foi me sindicalizar, né, porque eu vinha de uma cidade. Chegou a ser presidente do Sindicato dos Bancários no meio da década depois, de 70. Né, em 75. Né, ajudou nesse meio tempo a fundar o Partido dos Trabalhadores. Isso foi mais tarde, né? 1980. Então eu fui reeleito, né, presidente do Sindicato dos Bancários. Não é? E em 78, 79 tivemos uma greve, né, vigorosa, porque tinha uma organização de base no sindicato por bairros, por, né, áreas onde tinha maior volume de agências, né, um contato mais direto com a categoria. E então aquela greve foi uma greve forte, né? Porque os banqueiros tinham as costas quentes, apoiados pelo regime, né, pela ditadura e pelo capital. Né? Foi nesse momento que o senhor teve seu encontro mais duro, digamos assim, com a ditadura militar? Porque eu já tinha participado a primeira greve da qual participei na minha vida foi em 1962, portanto ainda lá em São Luís Gonzaga e antes do golpe, né? 2 anos antes do golpe. 1962. Então, a minha experiência de luta vem antes do golpe. Durante o golpe, é evidente que a coisa era esta que todo mundo sabe, a violência, a censura, não é? Até a morte, a prisão, a tortura. Não é? E, no caso dos movimentos sociais, movimentos populares, não é? Uma repressão contínua, né? Para impedir que houvesse um diálogo entre um sindicato de uma categoria com um sindicato de outra categoria. Então houve uma movimentação geral no Brasil, né? A partir de centros, né, de maior concentração de trabalhadores e principalmente lá no ABC Paulista, né? Que era a maior concentração de operários da indústria metal-mecânica do Brasil. Né? Então lá já tinha a liderança do Lula. Então eu vim a conhecer pessoalmente o Lula em 1975. Por conta dessa campanha, o trouxemos aqui em Porto Alegre. Antes de serem colegas, depois como deputados constituintes no fomos Brasil. Então ali como dirigentes militantes sindicais, né, junto com outras categorias diferentes, né, áreas. Né. Então, o meu conhecimento de Porto Alegre foi crescendo e isso foi me trazendo também um gosto por andar pelos bairros de Porto Alegre, pelas vilas, pela periferia, pelo centro. O senhor vive na zona norte de Porto Alegre há muitos anos. Há 40 e agora vai fazer 44 anos eu moro no mesmo local. No mesmo local. Fixou raízes ali. Ali na CIS Brasil. Como é que é a sua relação? Porque o porto-alegrense, sabe, está acostumado a lhe encontrar nos parques, principalmente na Redenção, lhe encontrar muitas vezes nos ônibus da cidade. Como é que é essa relação? A escolha pela Zona Norte é um pedaço da cidade que lhe cativa mais? Bueno, eu tenho a vivência ali desde que cheguei, não é? Porque eu vim para trabalhar, me transferiram para a agência mais periférica da rede do Banrisul em Porto Alegre, que naquela época era a agência Cristo Redentor, na esquina da CIS Brasil com a Francisco Traem. Tinha a indústria Vale, inclusive, na frente ali, né? E eu, né, consegui, não é, um apartamento que primeiro eu aluguei, depois fui pagando na transferência dele, que era do BNH, para um colega que tinha sido premiado com aquele apartamento, não tinha usado, e é nesse que morei 43 anos, moro ali ainda, né, no próprio edifício, Mário Trindade, né, há 43 anos. Dali eu podia ir até a pé, não é, na agência eu trabalhava, que era além do IAPI, lá em cima, né, mas eu tinha que sair meia hora antes. Né, mas também tinha ônibus, não tinha ainda os corredores, né, mas tinha ônibus. Então, esse trajeto eu fazia constantemente, né, e a Judite também é professora, primeiro lá na Vila Santa Rosa, depois veio para o Júlio Grau, um colégio aqui, né, perto de casa, 3, 4 quadras, né, e perto também do IAPI, onde depois teve o colégio secundário onde os nossos filhos, a Laura e o Esparto, estudaram. Né, e, bueno, então foi o clube da comunidade ali, o São José, né, que nós frequentávamos sempre, até por conta de que nossos filhos, né, junto com os coleguinhas dali, da região, né, usufruíram sempre da recreação ali dentro do Uma convivência muito São próxima José. E diária com as questões da cidade. E o transporte coletivo, que nós sempre usei, e inclusive quando prefeito, né, sempre,
né, me desloquei através do transporte coletivo por ônibus, né, depois por lotação, não é? E combinando uma e outra. Agora, claro, quando me dão carona de carro, eu não rejeito. Não recusa. Né? Mas agora, eu sobre, me desloco sobre a sua gestão como prefeito, a eleição em 88 foi muito importante para colocar, para afirmar o Partido dos Trabalhadores como uma força política no Brasil, porque foi a Prefeitura de Porto Alegre, a Prefeitura de São Paulo, outros municípios importantes do Brasil que naquele ano elegeram prefeitos do PT. E o seu mandato iniciou aí um período de 16 anos de administrações petistas na cidade. Qual o senhor acha que foi a marca ou o legado desse período para o desenvolvimento da cidade? Eu penso que foi muito a instigação permanente ao protagonismo das pessoas, a participação direta das pessoas através das suas entidades associativas, dos seus clubes de serviço, dos seus sindicatos, sejam eles de trabalhadores ou mesmo patronais, enfim, não é? Instigar o exercício pleno da cidadania. E aí houve um processo de desencadear uma discussão aberta sobre o orçamento público, o orçamento do município de Porto Alegre, a receita e a despesa. É evidente que o Poder Executivo tem que ter uma proposta para levar para o Poder Legislativo. É o Poder Legislativo que transforma essa proposta em lei. Mas nós entendemos que antes de levar para o Poder Legislativo, nós tínhamos que submeter a proposta elaborada pelo Executivo com a sua visão de como trabalhar com a receita e da despesa, como orientar investimentos, com que prioridades, com que capacidades, com que compromissos. Nós tínhamos que discutir isso com a comunidade. Fizemos isso porque Porto Alegre já tinha uma história de participação, organizações de Associação dos Moradores de Porto Alegre, a Federação de Moradores, vários bairros já tinham, porque a gente sempre militou no movimento social popular comunitário, então tinha conhecimento disso e relação e compromisso. Então foi se costurando, se tecendo uma rede de participação, que as pessoas participavam espontaneamente, evidentemente, tinha também as pessoas que achavam, diziam, mas o livro, nós elegemos vocês, elegemos para vocês, nos fazerem as coisas, vocês não precisam mais nos consultar, não precisam, a gente chega em casa cansado e tal, ainda tem que ir para uma reunião, e a gente desdobrava. Hoje, enfim, nós fomos instigando, claro, a participação, o protagonismo. Hoje o orçamento participativo é uma instituição tradicional da cidade. Isso, já. Então é uma conquista da cidadania, não uma doação do nosso governo, da Frente Popular ou do Partido dos Trabalhadores. Nós nos orgulhamos de termos instigado isso, provocado, insistido, aprendido junto com o povo, e isso passou a ser uma conquista cidadã da população de Porto Alegre, o orçamento participativo. Que depois, 10 anos depois, nós fomos para o governo do Rio Grande, eleitos, e buscamos também implementar na dimensão do Estado federado, 419 municípios, o orçamento participativo. Porque já tínhamos 10 anos de experiência positiva. O senhor já declarou em entrevistas que acredita que se o orçamento participativo fosse implantado em todas as esferas do Estado, ele seria uma ferramenta de combate à corrupção, a partir da participação cidadã. Agora, como o senhor avalia a qualidade do orçamento participativo em Porto Alegre hoje? O senhor falou aí que é uma cidade, antes do orçamento, já reconhecida pela sua participação popular e tem essa marca identitária de que é uma cidade do OAP, a cidade do Fórum Social Mundial. O senhor acredita que essa imagem se mantém hoje? Sim, mas é bem verdade que não se levou a termo a radicalidade democrática do orçamento participativo. E não é porque o PT não ganhou esta ou aquela eleição. O orçamento participativo, como reafirma, uma conquista da cidadania de Porto Alegre. O PT, os partidos que compusemos o governo da Frente Popular, nos orgulhamos de termos participado desse processo. Mas o certo é que nem mesmo os nossos governos fomos a fundo
no que poderia ter sido mais radical democraticamente o orçamento participativo. Nós não chegamos a discutir assim, né, abertamente com a comunidade, nos conselhos, nas reuniões, nas plenárias, né, a estrutura da receita do município. Quem paga imposto? Por que uns pagam mais, outros pagam menos? Por que uns, né, têm benefícios tributários, fiscais? Por que o poder público, né, deixa de arrecadar, chamadas renúncias tributárias de grupos poderosos, né, e, afinal de contas, isso influi na redução da receita, né, e a despesa. Né, discutir o corpo da despesa, inclusive o custo da máquina pública, né, quanto é que gasta a máquina pública para se autossustentar, a remuneração, né, dos quadros, desde o primeiro escalão até o último, a folha de pagamento. Por que tem distorções que poucos ganham muito bem e a maioria ganha mal? Por que a razão dessas discrepâncias? E o senhor acha que, né, necessariamente essa reflexão, se fosse ser feita hoje, falharam nós começamos a debulhar essas coisas nas primeiras reuniões do orçamento participativo, né? Mas nós mesmos não fomos a fundo persistir nisso, porque isso não é uma discussão técnica, burocrática. É evidente que precisa ter o trabalho técnico do economista, do estatístico, do advogado, do sociólogo. Né? Mas é uma visão política. Mas é uma peça política. O orçamento público, seja do município, do Estado ou da União, é uma peça política. Ali está sintetizado qual é a visão do governo, do governante, com relação à receita e à despesa pública, os investimentos de curto, de médio prazo, as prioridades. Quem é que define as prioridades? Claro, é a pressão do poder econômico, a vaidade claro, do governante ou a necessidade da comunidade? Isso tem que ser discutido. Você acredita que essa reflexão, essa discussão, ela pode iniciar no âmbito do município ou ela depende hoje, na conjuntura que temos, depende de uma reforma política federal? O cidadão, nós, cidadãs e cidadãos, nós exercemos a nossa cidadania no município. É a partir do município, né, que nós nos tornamos cidadãos. Né? Evidentemente que o município não é uma ilha. Um município se relaciona com outros municípios. E assim como o município não é só a cidade, o espaço urbano, é também a sua área rural. Então, nenhum município é uma ilha em si mesma, nem uma ilha com relação à vizinhança com outros municípios. E numa região metropolitana, então, esse problema é seríssimo, né? Se não tiver uma visão articulada de ações dos municípios que integram as regiões, as coisas não funcionam. Né? Os estados, as unidades federativas, e o Brasil é uma república federativa, cada estado tem uma relativa autonomia, mas tem que se relacionar bem com o município, assim como tem que se relacionar bem com a federação na ida e na volta. Isso é o chamado pacto federativo, que não funciona, funcionou um pouco melhor depois da Constituição de 88, e depois a roda começou a girar para trás. Então, portanto, fundamental recuperar a ideia de que o orçamento público nos 3 níveis, para ser aplicado no interesse efetivamente público e não pessoal, particular, privado de ninguém, tem que partir de um processo aberto de discussão de prioridades. Discutir, por exemplo, a receita tributária, a estrutura tributária. Isso não é uma discussão meramente técnica ocasional. Quando tu apresenta uma proposta de orçamento, tem uma visão. Como é que não tem imposto progressivo sobre as grandes fortunas, sobre o capital especulativo, sobre o dinheiro que não é aplicado no local, é jogado lá para dentro, e hoje já tem paraísos fiscais? Para pegar o seu gancho dessa influência aí que as 3 esferas exercem sobre os temas, outros exemplos dessa intersecção, e que são assuntos muito, muito caros à sua carreira política, são reforma urbana, regularização fundiária, o próprio transporte público, que foram temas bastante tratados durante a sua gestão e que hoje continuam sendo problemas, são problemas históricos na cidade, continuam sendo questões a serem trabalhadas na cidade. O senhor acredita que as políticas municipais que hoje estão colocadas são suficientes, estão no caminho certo? Apesar de ter essa correlação com os outros poderes, o estadual e o federal?
sempre tem o que aperfeiçoar e tem outros instrumentos que precisam ser criados, né, para que a máquina pública, seja municipal, estadual ou federal, funcione bem, não para poucos ou para alguns, mas funcione bem e melhor para a maioria da população. Então tem que ter instrumentos de maior controle do interesse público, não é? Na hora de a execução de uma obra, na hora de uma concessão de um serviço para terceiros, né? Tem que ter regras muito claras e objetivas de capacidade de controle para que nenhum centavo do dinheiro público vá para o bolso, né, por enriquecimento ilícito do fulano, do beltrano, do grupo, do setor tal. A sua gestão, por exemplo, é bastante lembrada por ter feito uma intervenção em algumas das empresas que operavam o transporte público na época, no início dos anos 90. Né, e foi importante porque e hoje o setor, Porto Alegre ainda não conseguiu colocar a primeira licitação do sistema. O setor teve sempre, né, uma coisa fechada entre ele, né, que de tempo em tempo ele renegociava com os governos que se sucediam e, né, mantia aquela relação. E nós achamos, não, no mínimo essa coisa de impor tarifa, né, e não qualificar o serviço, né, e nós tentamos de toda forma, inclusive, entrar na caixa preta da receita global do sistema, né, porque hoje é a entidade que representa os permissionários que tem o controle disso, né? E é a receita da qual, né, você pode tirar dali investimentos para renovar a frota, para qualificar serviços, para pagar melhor os funcionários, para atender melhor a população, né? A intervenção foi importante, né? Colocou as coisas nos trilhos, né? Não foi as tarifas que eles pretendiam impor. Tivemos uma sobretaxa um tempo para renovar a frota, que funcionou por um tempo certo, né, e houve a maior renovação da frota, né, de ônibus em Porto Alegre da sua história. Né? Mas ainda faltou ir mais longe, mais fundo no controle da receita. Hoje eu sei que tem um problema sério, né, que tem que fazer licitações, e as licitações sempre tem que estar garantindo que os atuais permaneçam. Aí então não é licitação. Né? Agora, tem que abrir para ter, não é do mercado a concorrência. Esse seu interesse pelo público, interesse pelo que é do público, pelo que o senhor falou, que ele acompanha desde sempre, né, na sua consciência, né, enquanto cidadão. Agora, seu último cargo foi como ministro das cidades, em 2003, e agora nas eleições de 2014 o senhor se candidatou a uma cadeira no Senado e, apesar de mais de 2 milhões de votos, não se elegeu. Mas tem afirmado que continua na militância. Com ou sem mandato, a sua vida é definida pela política, pela ação política? Eu tenho consciência e o sentimento, né, de que o ser humano é um ser essencialmente político. E se ele não se realiza nessa dimensão, ele é um ser incompleto. O mandato é importante, mas é passageiro e tem que ser em nome de um projeto não pessoal, individual, de um projeto coletivo, né? Que a política possa ser, assim, então, a construção do bem comum. Exato. Com o protagonismo das pessoas. Mesmo assim, mesmo com esse princípio da impessoalidade, o senhor se considera hoje um exemplo, um modelo para a juventude de esquerda? Não. Eu penso que a juventude não é só de esquerda, a juventude, né? A juventude. Eu digo porque o senhor já falou que é preciso reformar o seu próprio partido. O senhor afirmou numa entrevista que o PT precisa se renovar. E a gente vê que a militância, em relação a outras eleições, ela diminuiu muito. O senhor acha que... Não, tem muitos jovens preocupados, evidentemente, não só consigo, não é? Mas com a sociedade, com o mundo, com o futuro, mas também com o presente, como, né, trabalhar com que cada ser humano esteja na condição hoje de jovem, amanhã vai ser pai de família, mais tarde vai ter responsabilidades enormes. Né? Todos nós temos essa trajetória, né? E todos nós aprendemos lá na infância, depois na juventude, com os que vieram antes de nós. Então nós temos que criar condições em que a gente vá discernindo o certo do errado e vá construindo na sua
a sua opinião com base numa permuta permanente de conhecimento, de construção da sabedoria, de intercâmbio de experiências. Eu sou um militante, né, e um eterno aprendiz, mas evidentemente, como diz o Paulo Freire, nenhum de nós somos só professor ou só aprendiz. Nós, na vida cotidiana, somos ao mesmo tempo educandos e educadores, aprendendo e ensinando. Cada um de nós, não precisa ser professor nem nós estamos sempre se dispondo a enfrentar problemas, sabendo como é que ele foi encarado em outros tempos, e como é que nós podemos encarar agora, porque são alternativas novas, a sociedade se desenvolve, a ciência e a tecnologia estão aí, tem problemas que pareciam que tinham sido resolvidos já atrás e hoje surgem de maneira seríssima, como as ideias mais reacionárias, mais discriminatórias. Parecia que a civilização já tinha superado tudo isso e nós estamos vendo ressurgir lutas religiosas, a intransigência, a violência, as guerras localizadas, um sistema mundial que parece que sobrevive às nações mais ricas na medida em que tiver esses espaços no mundo para eles transferir para esse mundo os resultados da indústria bélica, da indústria química, agora, da política, da guerra. Nessa sua perspectiva, inclusive da sua citação do Paulo Freire, para a gente encerrar o programa, eu gostaria da sua reflexão, da sua colaboração em relação à crise de representatividade da política e essa espécie de desgosto que a população brasileira hoje demonstra em relação à política. Como o senhor acha que é possível começar a desfazer isso e devolver a esperança à política? Primeiro é viver intensamente a vida comunitária, que é política. Participar da vida na comunidade, da relação com os mais velhos, com a juventude, na escola, nas igrejas, na comunidade, na área cultural, na hora do lazer, na hora do ler, na hora do ver. E a política é a construção do bem comum com o protagonismo das pessoas. O Estado não é cidadela dos mais ricos, dos mais poderosos, dos mais influentes. O Estado tem que funcionar bem, e não para alguns ou para poucos, mas bem e melhor para a maioria, e por isso tem que estar sob controle público, e não sob o controle pessoal, particular, privado, de quem quer que seja. E para ele estar sob controle público, efetivamente, cada um de nós temos que exercer na plenitude a nossa cidadania, não sermos cidadãos eventualmente quando tem eleição. O direito do voto é sagrado. Quando as ditaduras chegam, elas querem acabar com o direito do voto. Portanto, é uma conquista sagrada. Mas a gente não quer ser cidadão só quando tem eleição. A gente precisa ser cidadão no cotidiano das nossas vidas, para a gente ser sujeito e não objeto da política. Aí a política é transformadora. Aí funciona. Tá certo, está aí o recado de um cidadão porto-alegrense. Olívio, muito obrigada pela participação aqui no programa Trajetórias. Muito obrigado. Eu agradeço também a sua audiência. Esta foi mais uma edição da nossa série especial sobre a história política de Porto Alegre. No próximo programa, nós voltamos com mais um cidadão que ajuda a construir a capital gaúcha. Até lá!